Hoje o Papo Mineiro, numa prosa de ciências e inovações, com o cirurgião dentista Charles Adriano de Voisin, doutorado na área de ciências biomédicas, pós-doutorados nas áreas de engenharia química e mecânica e formação em física quântica e nuclear. Para muita prosa, né? Atualmente, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, atuando como cientista autônomo. Seja bem-vindo, Charles. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Como é que está, senhor Hernani? Tranquilo? Tudo ótimo. Uma satisfação estar com o senhor aqui. Aí chovendo ou fazendo frio? Aqui está fazendo frio, mas o tempo está bom, tá? Aqui em Santa Catarina o tempo está bom. Rio Grande do Sul está frio e está úmido ainda, preocupante. Mas aqui está bem tranquilo, graças a Deus, tudo certo. Obrigado, doutor Hernani. Você é descendente de francês? Você é descendente de francês? Exatamente, a minha descendência... O nome de Voisin é francês. De Voisin é francês. Na verdade, na época dos Cavaleiros Templários, de Voisin vem dos franceses que fugiram para a Suíça, tá? Porque o Belo, lá, o rei Felipe o Belo, veio atrás dos Cavaleiros Templários, aí sim começou. O meu primeiro descendente... Para pegar o dinheiro deles, ó. Para pegar o dinheiro deles. O primeiro descendente lutou em 3 cruzadas. Pensa, é lá da época de 1200 e pouco que vem a família de Voisin. Uma família pequena, mas que estava envolvida com champanhe, na região de Champagne, veio para a Suíça. Nós somos uma mistura, já começamos como um vira-lata desde lá, depois veio para o Brasil, viramos mais vira-lata ainda. Que nada, aí que ficou chique. Né? Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, também um pouquinho do Instituto, né, de Brasileiro de Ciências e Inovações. Então, a palavra é sua. Bom, primeiramente, novamente agradeço a oportunidade. A gente tem uma história interessante. O brasileiro ele é uma miscigenação, é incrível, né? A criatividade brasileira é algo que está para ser estudado mesmo. E a gente sempre muito humilde, deixando os outros na nossa frente, né? Por isso que nós não temos nosso prêmio Nobel, estão sonhando prêmio Nobel. O que nós estamos hoje criando, tá? A ideia nossa, doutor Osiris Silva, fundador da Embraer, nosso irmão, nosso amigo, fundador do nosso Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Nós temos uma história muito grande com essas lendas vivas, né? Doutor Osiris, doutor Fernando de Mendonça, doutor Jório Dauster, tantos outros grandes parceiros nossos que falam, Charles, temos que criar o nosso prêmio Nobel. Só eu falo uma coisa interessante, como é que a gente vai ter prêmio Nobel se a gente não indica, né? Então aí vem a CPMM, vem tantos outros prêmios, tem a nossa questão da Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, estamos aí. Nós vamos ter nosso prêmio ainda, tá? E quando vier, vai vir de penca. Porque o brasileiro realmente é muito criativo, muito interessante. O senhor queria que eu falasse um pouco da minha vida, uma vida bem fora do normal. Minha formação é cirurgião dentista. Meu pai é engenheiro. Eu venho de uma família de criação, sabe? Meu pai, meu avô, todos sempre engenheiros, criadores. E meu pai queria que eu fosse cirurgião dentista. Ele queria um doutor na vida da família, né? E eu passei também medicina, passei engenharia civil, passei em todas as faculdades que eu fiz, eu passei. No entanto, meu pai queria que eu fosse cirurgião dentista. É o sonho dele. Acabei fazendo cirurgião dentista, trabalhei durante 15 anos. Conheci o mundo inteiro, o senhor mesmo falou que gosta de visitar, já visitou 76 países, né, doutor Hernani? Nós também já trabalhamos, minha esposa e eu, como minha esposa também é cirurgiã dentista, era, né, na época. Viajamos pelo mundo, somos formados na Universidade de Nova York, New York University, uma universidade top, tá? Sou formado por lá, fiz também formação em Heidelberg, na Alemanha, cirurgia avançada, top. Fiz também na Catalunha, lá em Barcelona, os caras se acham mais do que o mundo, tá? É um problema, né? Eu admiro Gaudí, eu admiro tudo lá, mas os caras são... Uma cidade sensacional. Inclusive, fui lá, tinha ganho um prêmio, desmereci o prêmio, perdi o prêmio. E quando eles souberam que eu era francês, aí de vez é um problema ali, os espanhóis com os franceses, vou dizer. Aí fui para Genebra, e aí foi para Berlim, tudo que é lado. A gente conhece bem o mundo. A parte é interessante que a odontologia brasileira é top, tá? Nós somos hoje, inclusive também a medicina, Pitangui, nós temos um reconhecimento maravilhoso de cirurgia plástica,
tudo vem da criatividade brasileira, né? Então, assim, quando 15 anos trabalhando dentro da odontologia, fiz mestrado em endodontia, trabalhei muito dentro da odontologia, chegou a um ponto que comecei a amar a questão de ciência e inovação. Aí foi um problema, porque quando fui fazer o doutorado, doutor Hernani, doutorado é uma coisa maravilhosa. O senhor já fez um doutorado, o senhor sabe, a investigação ela é encantadora. E aí eu me apaixonei. O meu tema de doutorado, só para o senhor saber, era como fazer a esterilização, criar uma nova autoclave para esterilizar. Foi muito legal, com radiofrequência e tal. Eu já vinha das minhas especialidades, já vindo conhecer radiofrequência e coisa. Quando o meu orientador era o reitor da universidade, da UNIR, ele falou assim, Charles, olha, me desculpe, a questão de autoclave tem um lobby mundial, esquece. Vamos pensar em esterilização de alimentos. Aí fui para alimentos. Aí começou toda uma história maravilhosa, realmente bacana, e tive que desistir da odontologia. Minha esposa também, junto comigo, a gente desistiu, a gente teve que se afastar, porque nós éramos funcionários públicos, nós estávamos muito envolvidos com odontologia, mas como que você vai fazer uma ciência sendo, tipo assim, sendo cirurgião dentista? 24 horas o cirurgião dentista está em atividade plena na odontologia. Então não tinha como. Aí nós acabamos decidindo desistir. Trabalhei 2 anos, minha esposa e eu, 2 anos de graça, porque nós tínhamos muitos clientes, tivemos que trabalhar de graça, os clientes assim ser remanejados, e essa história acabou criando uma nova oportunidade na nossa vida. Fomos direto para a questão de ciência pura e aplicada. E aí busquei em Harvard, né, ciência, tipo assim, física quântica é algo que você tem que saber, né? Então acabei trabalhando por EDX, tipo, a distância, deu certo, tem diploma, tudo reconhecido. Eu fiz física nuclear em MEF, na Rússia, a mesma escola do senhor Putin, né? E aí começou, daí acabei entrando no ITA, IAV, USP, meu amigo, aí veio o nosso Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações e tantas outras coisas. Hoje, vou dizer assim, senhor, a gente, na verdade, qualquer um é autodidata. Você hoje tem internet, você tem ferramentas que tu acaba tendo conhecimentos, não necessariamente precisa viajar, você entra no computador, tu tem um mundo a explorar. Então, essa é a história do Charles, um pesquisador curioso, e hoje a gente já fui falar com o Steve Hawkins lá em Cambridge, porque com a internet você vai entrando e vai me dando, você tem que ser cara de pau. Doutor Lucílio Silva que fala, tem que ser cara de pau, o brasileiro é cara de pau, e é assim que a gente acaba conquistando aí essas quebras de paradigmas, fronteiras, e vamos para frente. Muito obrigado. Mais ou menos seria essa a história do Charles. Tem muita coisa, que senão fica 2 horas conversando sobre a nossa carreira. Mas agora nós vamos conversar sobre os detalhes. Você nasceu onde? Em Santa Catarina mesmo? Eu moro em Balneário Camboriú hoje, minha esposa é carioca, ela não conseguiu se adaptar na minha cidade, eu sou da região da Serra Catarinense, e também hoje eu moro em São José dos Campos, a gente faz parte lá de um projeto junto com o ITA, junto com o Ministério da Defesa, a gente inventou a super bateria, né? Então, assim, hoje, onde o Charles mora, né? Eu não tenho muito, eu também faço parte em Curitiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a gente trabalha junto com a Petrobras, e tantos outros projetos aí que a gente trabalha, então não tem onde o Charles mora, né? E também Milão, a gente está nos Estados Unidos, Nova York, a gente está é muita coisa. Mas atualmente, hoje, inclusive... Mas você nasceu em qual cidade da Serra? Eu nasci numa cidade que se chama Campo Alegre. Uma cidade da Serra. A cidade se chama Campo Alegre. É uma cidade de 10 mil habitantes, tá? No lado da cidade de Joinville, que é uma cidade grande, reconhecida. Então, eu sou da Serra, pertinho de Joinville, mas não tem nada a ver, mas a minha cidade lá é maravilhosa, mas a gente lida mais com grandes centros hoje em dia, né? A tecnologia ela demanda grandes centros, não tem como fazer, tem que estar São José dos Campos, São Paulo, Belo Horizonte, hoje faço parte de Belo Horizonte total, né? Estamos criando aí um trabalho bacana. Sim. Mas é isso aí, doutor Hernani, temos bastante coisa para falar aí. Muito bem, então vamos lá, vamos começar na primeira, né? O que é a primeira? A primeira é a pós-graduação? Então, para pós-graduação hoje, ela faz parte, né, de uma carreira acadêmica. Você fez cirurgia mais em Nova York, né? Também. Não, eu fiz mestrado em São Paulo junto com a USP e se chama Unisa, a Universidade de Santo Amaro lá. Fiz ali, acabei me especializando em microcirurgia odontológica. Cirurgia plástica, na verdade.
Assim, ó, na verdade, essa carreira... Vai, vai falando um pouquinho da carreira, algumas coisas, alguns detalhes, alguma história que você quer contar. Então, na verdade, quando a odontologia é o seguinte, quando eu me formei na odontologia, eu já tinha 2 pós-graduações antes de me formar. Eu sempre fui meio agitado, sabe? Nunca consegui parar muito, não, tá? Quando eu me formei em 1998, quando eu me formei, o que estava em pauta, tá? Eram 2 especialidades. A primeira era ortodontia, aparelho fixo. Isso estava em alta. E a outra era implantodontia, tá? E para você fazer implantodontia, implantar, você tinha que entender muito de cirurgia. Daí eu acabei fazendo periodontia, cirurgia avançada. Aí, depois disso, o que aconteceu? Por que eu acabei indo para Nova York, né? Em Nova York, na verdade, eles trabalham muito com questões de lucratividade. Você tem que ser um dentista que visa lucro, mas que visa finalização de trabalho, né? Então, aqui no Brasil, nós estávamos trabalhando para especialidades, os Estados Unidos falando, não, você tem que ser um cirurgião completo. E aí foi bacana, porque nesse aprendizar, é muito difícil ser bom em tudo, mas você tem que criar uma equipe e tem que entender de tudo. Aí foi bonita a minha história. Eu me formei pela Universidade de Nova York em questões de cirurgia avançada em 2011 e até 2015 fiz muito dinheiro, fui muito bem, assim, muito. Eu agradeço pela profissão, me deu bastante respaldo financeiro e daí acabei tendo facilidade de desistir da odontologia e acabar entrando na parte de ciência aplicada de verdade, profissionalmente, né? Então, hoje eu trabalho só com ciência. Temos 83 patentes, tá? 16 projetos em vigor. É uma loucura. Nossa vida aqui é bastante atividade mesmo, tá? Inclusive em Minas Gerais também, em Belo Horizonte, aí, a ArcelorMittal e tantas outras parceiras aí que estamos aí juntos. Muito bem. Não é normal o senhor ver um cirurgião dentista que trabalha com outras aplicações, né? Petrobras, petróleo, exploração de minério, materiais avançados. Então, é um dentista bem diferente. É um ex-dentista, né? Um ex-dentista apaixonado pela ciência. Essa que é a grande verdade. Isso mesmo. Você se afirma como cientista autônomo. Por quê? Então, assim, ó, aqui no Brasil, a profissão cientista ela não é reconhecida. É um absurdo, né? Então, o que acontece? O mais próximo do cientista no Brasil se chama pesquisador. Mas para a gente ser um pesquisador reconhecido, você tem que estar vinculado a uma instituição. E aí vem a lei da inovação. A lei da inovação é clara. O professor ele tem que ganhar uma percentagem do invento. Bacana. Agora, se a pessoa é um cientista autônomo, ele não é nada no Brasil. Aí eu digo que eu sou cientista autônomo, eu sou cientista executivo, eu vou criando o que dá. Mas, na verdade, é um contrassenso, né? Como que pode um país só reconhecer um pesquisador se ele for vinculado a uma instituição? Não tem lógica. E aí vai se limitar a uma lei da inovação. Isso é uma contramão do mundo que nós estamos tendo hoje no Brasil, e depois vou explicar com mais calma. Inclusive, as leis são bem feitas, mas ela não está nós temos que avançar, senão vai limitar muito os cientistas. Inclusive, está acontecendo isso hoje. As pessoas não estão procurando mestrado, doutorado. Elas estão, no máximo, se formando e procurando emprego e acabou. E não é assim que um país se desenvolve tecnologicamente. Tem que haver uma instituição, uma entidade de classe que realmente favoreça, né, a questão do cientista, a sua ingressão no trabalho, o seu reconhecimento, teto salarial, e aí vai, né? Então, é isso que nós estamos hoje preocupados, né? Tentar fazer o Brasil um pouco mais tecnológico, um pouco mais inovador do que vem vindo há muito tempo. Só tenho a agradecer ser um brasileiro, mas nós temos que melhorar e temos que nos adequar às condições internacionais. Temos que nos adequar. Hoje o mundo é globalizado, né? E claro, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Nessa questão da física quântica, da física nuclear, como é que está o país? É maravilhoso. Então, nessa parte, o Brasil Então, o Brasil tem muita criatividade. Nós temos a questão da USP, se chama IPEM, Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear, super avançado. Nós temos o IEAV, o Instituto de Estudos Avançados das Forças Armadas, que fica em São José dos Campos,
top demais, que fizeram todo um trabalho para fazer nossas usinas nucleares, né? Hoje, em Campinas, nós temos o Sirius, né, que é um acelerador de partícula maravilhoso. Nós temos... Olha, o Brasil tem muita condição de criar, tá, tecnologia avançada, e nós estamos criando tecnologia na questão física, porque física quântica e física nuclear é a mesma coisa. O que quer dizer física quântica? Quântico quer dizer que é muito pequeno. É quando o Einstein, né, lá atrás, em 1920, Einstein, Max Planck, começaram a botar a matemática e quantificar as coisas. Aí fizeram a questão de fóton, que é o menor partícula possível, né? Por isso se torna quântico. E quântico quer dizer pacotes. Pacotinho, a luz é dita em pacotes. Só que a luz, ela é tanto uma questão de energia, onda, como também matéria. Então é uma dualidade que nós temos. E mais, na questão quântica, o Brasil está muito avançado, tanto na parte nuclear. Vai junto, vai vindo junto. E outro detalhe importante, os brasileiros são tão criativos, na parte... Hoje tem uma coisa que se chama computador quântico. E o Brasil está na frente. Nós somos muito bons na criatividade de usar softwares e criar também hardwares. Então, nós estamos... Olha, essa questão de materiais avançados, que até faz parte da sua carreira, materiais avançados, questões de fazer a quântica mesmo ser, vamos dizer assim, real, pragmática. Poxa, o Brasil está muito à frente. Pena que hoje nós dependemos do governo, infelizmente, é verdade, não critico o governo, tá? É que, na verdade, o sistema está travado ao governo. E isso não pode, nós temos que estar mais vinculado à questão privada, né? Hoje, as pesquisas, um doutor não tinha que depender de um CNPq, de um CAPES, do dinheiro do governo. Tinha que depender de uma grande indústria, aí em Belo Horizonte, que nem a própria ArcelorMittal. A ArcelorMittal tinha que pagar os seus doutores. Mas para isso, para ver essa ligação, nós estamos aí com essa questão de valorar, criar uma instituição que valorize e que acelere e que dê também um respaldo para a indústria, para a iniciativa privada e para o cientista ao mesmo tempo. Então, nós temos que arregaçar as mangas e começar aí a se reinventar. Esta seria a nossa ideia, é o que nós estamos brigando, meu amigo. Tá? Então, física quântica, física nuclear, o Brasil está muito à frente e vai voltar. Está voltando. Por quê? Porque é uma necessidade mundial. A energia nuclear é uma energia limpa, mas ela tem que ser extremamente muito cuidadosa. Senão, né, Chernobyl, todos os acidentes que aconteceram, você não pode ficar à mercê de um acidente. Por isso tem que ter muita tecnologia, responsabilidade, mas a criatividade brasileira está à frente. Obrigado. Isso é muito importante, essa sua pergunta, porque normalmente as pessoas pensam que o Brasil não está à frente da energia nuclear. E nós estamos muito, muito à frente. Muitos brasileiros à frente mesmo. Tá? Outra coisa ruim, o Brasil exporta muita mão de obra nossa. Tá? Isso é um problema. Muito brasileiro que tem competência acaba indo para a Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, e não ficam aqui. Por quê? Porque não está sendo reconhecido. Tá bom, doutor Hernani? Desculpa me alongar um pouco, eu me empolgo um pouco. No Brasil, eu brinco às vezes, que até um pouco antes, eu vou falar uma coisa aqui, que você vai até falar assim, mas isso é básico. No Brasil não se tem salário. Não se tem salário no Brasil. Então, este é um grande problema. Comparado à questão do exterior, apesar que o custo de vida no exterior é maior, mas o ganho se compensa. Por isso que os brasileiros estão indo embora há muito tempo. Nós estamos perdendo as mentes criativas brasileiras, mas assim, estamos perdendo para o país de segundo mundo. Não estamos perdendo mais só para o primeiro mundo. Isso é muito preocupante. Nós temos que reverter e trazer de volta essas cabeças maravilhosas para o nosso país, porque o Brasil tem uma coisa boa. Nós temos um povo maravilhoso, nós temos lugares maravilhosos, o que não tem no mundo. Então, nós temos que trazer essas cabeças, mas eles só vão voltar se forem reconhecidos, doutor Hernani. Tá? Então, nós temos que... esse desafio essa questão é o que está em pauta hoje. As pessoas, para contratar alguém, elas olham o quanto que vai gastar e não olham a experiência da pessoa. Isso é outra questão grave. Por que acontece isso, Hernani? O etarismo no país é muito grave. Muito grave. Assim como o racismo, a questão do gênero, tudo isso. E ninguém fala, todo mundo fica caladinho. Exatamente. A pessoa se perde um emprego com mais de 50 anos, ela não consegue voltar ao mercado. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. As pessoas depois dos 50 anos eram menos. Estas pessoas têm que ser aproveitadas.
Esse é uma... Meu Deus, nós estamos na contramão. O brasileiro que tem 80, 90 anos tem muita experiência. Temos que trazer para a parte intelectual da experiência, reformar. Olha aqui, ó. Hoje, a pessoa que está aposentada, com mais idade, ela tinha que entrar novamente para a academia. Por que não? Ué, trazer essas pessoas com experiência, reformá-las, trazer para nova formação. Meu Deus, isso é óbvio. As pessoas hoje estão com a tendência de expectativa de vida mais de 100 anos. Então, a gente não pode pensar que as pessoas estão aposentadas. Pensa em 65 anos aposentado, 35 anos vivendo sem. Isso vai morrer de depressão, que é o que está acontecendo. Então, vamos aproveitar essa inteligência, essa mão de obra maravilhosa, brasileira e mundial também, né? O mundo já está fazendo isso, mas nós também. Por isso, temos que ter entidade de classe criativa que começa a aproveitar essa mão de obra oferecida e barata. Hoje, um aposentado ele se oferece muito fácil. Então, quer dizer, por que não? Né? Muito legal a sua ideia, doutor Hernani. Conta para nós agora o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Então, essa é a entidade que você está começando a construir, não é isso? Na verdade, é assim, não. O Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações foi criado há 4 anos atrás, na época do Covid. Doutor Osiris Silva e grandes personalidades brasileiras, dentro da USP, dentro da Unifesp, dentro da Unicamp, nos solicitaram para a gente fazer um respirador, o qual foi feito. Mas com a advinda da vacina, os respiradores pararam. A gente conheceu o pessoal do Inmetro, nós conhecemos o pessoal da Ciência e Tecnologia. Olha, foi maravilhoso, foi muito legal. Todos esses contatos que nós fizemos acabou criando um networking muito grande, e ali vieram agora demandas novas. O que nós estamos criando agora, doutor Hernani, e que está começando por Minas Gerais, é a Federação Mineira do Cientista. Então, quer dizer, nós estamos criando uma federação que lute pelo cientista brasileiro, mas por Minas Gerais vai ser a primeira federação. Então, o que acontece? Minas é muito rápido. Eu quero fazer um elogio, porque eu estou hoje em São Paulo, estou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo que é estado. Agora, igual Minas Gerais, não existe. Os senhores são rápidos. E tanto que estão criando aí a primeira federação catarinense, a primeira federação mineira do cientista brasileiro, que está sendo um sucesso, chama FEMINC, tá? E que vai ser, provavelmente, semana que vem já vem o CNPJ, e vai ter uma história maravilhosa, tá? Mas o que digo de antemão, a Universidade Federal de Minas Gerais, top. As pessoas envolvidas aí, tanto da iniciativa privada, top. Como é que é? A BHTech, top. Não, todo mundo aí, né? O doutor Alexandre Lima, que nos colocou nisso aí, tantas outras personalidades importantes. Meu Deus, só elogio. Parabéns aos senhores. E agora nós vamos começar com a entidade, vamos dizer, mineira, a qual vai começar ter coisa boa e coisa ruim, porque a gente vai começar a aprender o que vai acontecer disso. Hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia já deu o ok, nós temos já um respaldo federal para criar uma confederação, mas antes de criar uma confederação tem que criar as federações, que é criada a necessidade social. Então a sociedade está pedindo uma federação, estamos cumprindo com a Federação Mineiro Cientista, e agora, depois vem aí a questão de São Paulo, vai vir Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e tantas outras que nós estamos conversando, para depois ir para a Confederação Federal, né, a nível âmbito nacional. Então, essa seria a nossa história, e tá bonita, hein? Tá. E o objetivo principal, qual é? Então, o que está acontecendo? O maior objetivo da Federação Mineiro Cientista é reconhecer os cientistas mineiros, tá? Nós temos hoje grandes personalidades. Se eu começar aqui a falar quem são, eu acho que vou ser injusto, porque eu vou acabar esquecendo. Mas tem muito pessoal ali da Fundação Gorseix, tem muita gente das universidades federais, tem o pessoal de Juiz de Fora, tem o pessoal ali de Uberlândia. Bom, Minas é repleto, forrado de cientistas verdadeiros. E o mais interessante, a grande maioria são mulheres. Então, esse é outro detalhe. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em mulheres cientistas maravilhosas, cabeças pensantes, extremamente criativas. Então, assim, isso é uma outra. Esse dado não tinha. Hoje a gente vê que os cientistas são as cientistas. 68% das pesquisadoras brasileiras são mulheres.
Tá? E outra coisa que nós queremos, além do sênior, né, buscar os jovens cientistas, que a partir dos 7 anos de idade já têm capacidade de criar, ler, escrever, e já são cientistas. Por que não o jovem cientista de 7 anos de idade se tornar um cientista? Então, a questão de cientista ela é muito ampla, existem vários níveis, os quais nós estamos trabalhando junto com a Federação Mineira para criar realmente um departamento para começar a ver como que a gente vai reconhecer essa entidade de classe como objetivo principal é defender, né, os interesses dos cientistas como um todo. Mais ou menos seria isso. E, assim, estamos aí agradecendo até, doutor Hernani, porque a gente precisa mostrar para o Brasil que não é brincadeira, tá? Isso é muito sério que nós estamos brigando. Porque se o cientista não for reconhecido, como que um país vai ser reconhecido lá fora? Como que a ciência vai ser reconhecida se a gente só está perdendo cientistas para fora? Quer dizer, no Brasil não é reconhecido, lá fora é. Tá louco, vamos trazer. Só que a nossa proposta também, não só como objetivo, como proposta, é fazer algo inédito. Nós estamos criando um cientista que nunca foi visto, nem no Japão, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos. É um cientista de uma forma muito bem feita. Como a gente já tem uma história longe, assim, o mundo já está reconhecendo tal, a gente pode fazer algo que nunca ninguém viu, um molde novo, e que depois vai ser copiado da gente, logicamente. Então, o que nós estamos fazendo é algo bem interessante. Precisamos da ajuda de pessoas como o senhor, nós precisamos da divulgação, nós precisamos de pessoas expertises que entendam de questão jurídica, os procuradores que estão nos ajudando e tantos outros setores que são importantes nessa primeira pegada que estamos criando aí, tá? Então, vai o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações e vai ter as federações e a Confederação de Cientistas. Na verdade, assim, ó, só para deixar um pouco mais claro, como é que funciona uma federação? Uma federação ela é proposta pela sociedade, querendo uma necessidade de uma entidade de classe para reconhecer tal trabalho. Tá? Então, ela nasce como uma necessidade. Quais são as parceiras? Aí entra o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, entra a Universidade Federal de Minas Gerais, e entra a questão ali até da Procuradoria do Estado, porque precisa estar o Estado junto conosco, entra também a questão da BHTEC, entra tantas outras, entra também, por que não, a iniciativa privada. Por quê? Porque nós precisamos de todos, nesse momento, tá? Parceiros, de fato, para fundar uma federação embasada. Não, a ideia não é fazer política, a ideia não é vaidade, é ao contrário, é uma ideia para a gente nascer, algo para ficar. A ideia é longevidade. Então, a gente tem que pensar grande. É isto que o doutor Osiris sempre fala, não adianta você sonhar grande, tem que ser gigante. Nós estamos pensando e pensando uma coisa, algo muito, muito grandioso, tá? E que vai acontecer, mas sempre pensando no bem do cientista como um todo. Tudo que foi feito no Brasil é bom, lei da inovação, tantas outras, o marco da ciência foi importante, tudo isso é importante, tudo é evolução, só que está na hora de começar a marcar que o cientista existe. Se o senhor me permite, tem uma coisinha para falar para o senhor. Em 2017, agora, né, fazem 7 anos atrás, foi reconhecido uma profissão que se chama detetive de investigação particular. Tá? O detetive é reconhecido no Brasil. Né? É um molde norte-americano. Mas se foi reconhecido o detetive, por que não reconhecer o cientista? Que é tão importante quanto, ou talvez mais. Eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Olha, ser um cientista reconhecido traz o quê? Hoje, numa ArcelorMittal, por exemplo, para ela conseguir contratar um cientista, o que acontece? Qual que é o medo dela? Como que vai contratar algo que não existe? Então, nós vamos ranquear esse cientista, nós vamos obrigar o cientista a ser comprometido com a verdade. Se ele é cientista, ele tem que provar que é. Então, nós somos uma forma de filtrar o que tem no mercado, de fato, brasileiro, e oferecer para as questões da iniciativa privada, para fazer uma jogada onde todo mundo sai protegido, dentro de lei e tudo mais, e assim vai fomentar. Porque a criança hoje quer ser astronauta, quer ser cientista, mas, na verdade, o pai da criança não acredita. Então, nós estamos na contramão, nós temos que entender, não, a criança que vai ser cientista, ela vai ser remunerada, vai ser reconhecida, tem futuro no Brasil e no mundo. Mas por que não no Brasil? Né? Para que ir para o mundo? Vamos pensar no Brasil, vamos pensar o Brasil ser maior, ser melhor, tá, doutor Hernani? Então, essa seria a nossa proposta. Essa é a nossa luta.
e que a gente está começando a ficar muito feliz porque as coisas estão sendo escutadas, principalmente até pelo governo federal. Está sendo muito legal conosco, tá? Dia 4 de junho estaremos de novo brigando lá em Brasília e sempre na boa, sendo escutado, tranquilos. Só que assim, ó, qual que é o desafio hoje? Uma instituição, uma federação que seja autossuficiente, que seja sustentável, né? Porque dinheiro do governo esquece, não tem mais. Então, o que acontece? Aí que vem a questão de a gente pegar a iniciativa privada, nos ajudar para fazer algo bacana, ter bons advogados, para a gente fazer tudo dentro da lei, dentro das regras, tudo certinho, para não haver aí conflitos de interesse no futuro e a gente começar aí com o pé esquerdo, que não tem porquê. Então, assim, nós estamos começando tudo de uma forma muito legal, com vários parceiros bacanas, todos de Minas Gerais, que vai ser um exemplo para o Brasil, tá? De Minas, Ótimo. vai para o Brasil, vai para todos os De estados. Minas para o mundo. De Minas para o mundo. De Minas para o mundo. De Minas para o mundo. Bem isso aí. Ótimo. Muito bem. Charles, nosso tempo está terminando. Tá. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todos que vão nos assistir. Então, eu primeiramente agradeço aí todos os espectadores que estão nos escutando. Eu peço, por favor, que todos reconheçam a briga, a luta, o valor do cientista brasileiro. Esses cientistas precisam ser reconhecidos. E assim a gente vai tornar um Estado mineiro mais forte, que já é, e também um Brasil melhor. Muito obrigado meu doutor Hernani. O senhor está de parabéns aí, é um prazer enorme estar aqui. Sempre que o senhor precisar, estamos à sua disposição. Claro, depois de criar a federação, nós vamos conversar mais. Né? Com certeza. Eu acho que é importante essa questão do cientista, muito importante. Né? E também de termos, nos próximos anos, um prêmio Nobel. Né? Por que não, né? Estamos lutando por isso. Obrigado, doutor Hernani. Então, muito obrigado, eu que agradeço. E obrigado. Parabéns grande abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tivemos, então, aí o Charles de Voisin, catarinense, descendente lá dos Templários, é interessante, porque esse nome é antigo, e que vem aí com uma pauta muito interessante, né, de termos o cientista brasileiro como profissão regulamentada. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.